Adorei essa pergunta da caixinha, então eu vou aproveitar para compartilhar um pouquinho com você sobre essa parte da história. Primeiro, tudo começou aos meus 16 anos, quando eu escolhi fazer nutrição, porque eu queria ajudar as pessoas a prevenir as doenças. Eu não me via fazendo medicina porque eu não queria, pensava assim, nossa, mas eu não quero que a pessoa fique doente para me procurar. Eu quero realmente ajudar com que através da alimentação, de bons hábitos de vida, ela previna as doenças e ela não precise ficar doente, né? Ela possa ter uma vida com mais saúde, mais energia, mais disposição. Depois, durante a faculdade, eu conheci um senhor que ele era o dono da academia onde eu treinava e ele tinha uma salinha e ele fazia tipo uma imposição das mãos e eu achava aquilo incrível e eu pensava, nossa, eu queria ser como ele, eu também queria ter energia nas mãos para ajudar as pessoas. Só que não se falava praticamente sobre isso. O que eu ouvi dele naquela época foi assim, Mauara, nem todo mundo tem esse dom, nem todo mundo pode fazer isso. Se você tivesse nascido com esse dom, você poderia fazer, mas você não nasceu. Então, assim, é muito difícil te preparar, fazer com que você trabalhe com que você tenha, desenvolva esse dom, já que você, não nasceu com ele, né? E eu, tá bom, né? Já que eu não tenho esse dom, então vou ficar quieta aqui nas minhas limitações e vou seguir minha vida. Mas aquilo tava ali dentro de mim, né? Eu acho que 1 ou 2 anos depois, foi bem pouco tempo, tá? Uma amiga minha, uma amigona minha da vida inteira, ela comentou sobre um amigo em comum, que também é um super amigão da vida inteira, e ela falou assim, o fulano, ele tá fazendo imposição das mãos. Aí eu, peraí, tudo bem aquele senhor lá que diz que nasceu com o dom, que desde que era criança abraçava as árvores, sentia a energia das árvores, agora, e eu não consigo ser como ele. Agora, o meu amigo, que a gente se criou junto, a gente estudou junto uma boa parte da vida, se ele pode fazer a imposição das mãos, eu também posso, né? Agora terei uma pessoa como eu, né? Então vamos embora. E aí assim foi, esse grande amigo meu me apresentou a arte Mahikari, que é uma arte de imposição das mãos, e em 99 eu comecei a fazer a prática da imposição das mãos através da arte Mahikari. E isso me realizou por muito tempo, porque eu podia, através dessa prática, impor a mão para as pessoas, ajudar as pessoas, né? Então eu fui praticando ao longo dos anos, eu era do grupo de jovens, eu fui vice-líder do grupo de jovens, depois eu fui coordenadora de núcleo, então eu fui dentro da instituição, eu fui coordenadora do grupo da saúde por um tempo, então eu fui assim, tendo vários cargos e fui me desenvolvendo. O tempo passou. Quando eu tinha 27 anos, eu estava no Rio de Janeiro, eu fui fazer uma leitura do mapa astral com um astrólogo, maravilhoso, e ele, olhando o meu mapa, ele falou assim, eu estava na época, eu era nutricionista, eu trabalhava num hospital, eu fazia trabalho voluntário na Santa Casa de Misericórdia e eu fazia trabalho voluntário lá na Arte Mahikari impondo a mão e tal. Ele falou assim, Mauara, você veio com uma missão de cura. Você é uma curadora. Você veio para curar e nutrir a alma das pessoas. E eu assim, né? Tô ali, tô aberta a todas as informações, mas não tinha nada na minha cabeça, né? Eu pensava, assim, não conseguia pensar como que eu iria fazer isso na vida. E ele falou outra coisa, ele falou assim, só que você precisa construir uma base para fazer isso. Porque a Mauara, a nutricionista, que não sabe o que é da vida, não vai ajudar tanta gente como a doutora Mauara, que fez mestrado não sei aonde, doutorado não sei o que, no exterior e tal. Ele usa a palavra exterior. Aí eu, né, tô entendendo menos ainda. Tudo que eu vou ter que fazer para depois fazer outra coisa, tá bom. Aí ele me disse assim, você precisa construir uma base sólida e eu te vejo no futuro falando sobre energia, falando sobre chakras, esses físicos, quânticos, alguma coisa assim, e você vai ajudar muitas pessoas. E eu, tá bom. Eu trabalhava no hospital como nutricionista. A chance, eu pensava que energia vai entrar onde nisso? E aí, pra completar, ele ainda falou o seguinte, você tem
que ganhar dinheiro ajudando as pessoas. O teu trabalho espiritual precisa ser bem remunerado. Você não veio para ser como essas pessoas que dependem dos pais, que dependem do marido e que ficam, por exemplo, lá, ele usou o exemplo, né, da Marie Claire, porque ele estava usando esse exemplo, lá na Marie Claire, fazendo trabalho, dedicação a Deus, voluntário e tal, com alguém pagando as contas. Falou, não te vejo indo para um lugar trabalhar para ganhar dinheiro e fazendo uma prática espiritual paralela. A sua vida vai ser a prática espiritual. E através dela, você vai ganhar dinheiro e você vai poder se prover. Porque senão, ele falou, se você não fizer isso, se você depender dos recursos financeiros de outra pessoa para se dedicar à prática espiritual, você está anulando a sua existência. Tipo assim, claro, no sentido de você tá indo totalmente contra o que a gente entende hoje na astrologia, né? O nó do norte, que é para onde a gente está avançando. E eu escutei tudo aquilo. Logo em seguida, eu resolvi pedir demissão no hospital, porque eu senti que ali eu não cresceria mais. E eu já estava no Rio eu fui no Rio em 2004 e eu não tinha conseguido ainda fazer a parte do meu mestrado. Eu acho que nessa altura, gente, eu não lembro muito bem as datas, mas devia ser 2008, 2009 já. E eu sei que, tipo, eu sei que eu demorei 7 anos para conseguir entrar no mestrado, porque eu ia lá, me inscrevia, fazia a prova, não passava. Isso assim, ele me falando que eu tinha que seguir aquele caminho acadêmico. Todas as tentativas que eu tinha feito até aquele momento de seguir o caminho acadêmico, que pelo menos já devia ter uns 4 anos que eu estava tentando, 4 a 5 anos eu já estava tentando aquele caminho, nenhuma porta abria. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim, que eu precisava ir para o laboratório, que eu precisava fazer experimentos, que eu precisava aprender aquilo. E eu pensava, Deus não teria colocado um negócio tão forte dentro do meu coração se não fosse para seguir, né? E eu vou vencer os desafios que tiver que vencer e vou fazer. E, gente, assim foi. Eu sei que em 2010, eu acabei entrando em contato com uma professora que foi orientadora da nutricionista, que eu me inscrevi numa academia, aquela coisa que você paga a inscrição e já tá incluso o atendimento com a nutricionista. Eu não iria numa consulta só com ela, mas eu falei, vou fazer avaliação com ela. E papo vai, papo vem. Ela estava interessada no negócio que eu fazia da Santa Casa, eu estava interessada no que ela tinha feito, já o caminho que ela tinha trilhado no mestrado. E eu sei que nós trocamos algumas figurinhas, algumas ideias, e eu entrei em contato com quem tinha sido a orientadora dela. E assim foi, eu fiquei 7 anos lá, então eu atendia, né, porque todo o meu trabalho, mestrado, doutorado, ele foi trabalhando, ele foi atendendo, né? Então tem gente que faz mestrado e doutorado em coisas teóricas, que ficam lá apenas fazendo pesquisa, né? De literatura, essas coisas assim. Mas no meu caso não, sempre foi mão na massa, né? Foi muito trabalho. Então durante o mestrado a gente fazia todos os atendimentos das voluntárias, elas tinham sangue coletado, a gente ficava lá centrifugando, aprendendo a fazer tudo que era tipo de análise, de exame. E assim foi o mestrado, aí já emendei o doutorado, fiz uma parte do meu doutorado no Canadá, lá eu trabalhei com células de câncer, no Brasil eu trabalhava com mulheres, então foram, assim, eu sei que foi mais de 1000 atendimentos realizados, porque nós tínhamos lá no começo 300 e poucas voluntárias, e elas iam passando por várias etapas, então elas eram atendidas a cada 15 dias, né, durante alguns meses. Então, assim, era muito trabalho, muito trabalho. Para mim foi uma fase bem puxada e, ao mesmo tempo, eu continuava com aqueles cargos na Marie Claire, aquela coisa toda. Chegando, início de 2017, eu estava totalmente voltada, gente, para o mundo acadêmico. Eu tinha dado cursos online, trabalhei com alguns cursos online de detox, de emagrecimento. Eu achava que o meu caminho ia ser esse, falar sobre emagrecimento como nutricionista. Mas a vida é engraçada, né? Teve um dia que aconteceu algo incrível. Eu tava fazendo lá no plantão da Marie Claire, na Barra da Tijuca, e uma amiga que tava lá, ela fazia uma prática de terapia de cura prânica, ou terapia prânica, que é a mesma coisa. E aí ela convidou a outra amiga dela, e essa amiga dela me convidou e falou, Mauara, vamos amanhã lá onde a fulana faz esse negócio de cura prânica, para conhecer? E eu falei, não, eu não posso ir amanhã, eu tô super enrolada. Eu tava querendo finalizar uma série de coisas no Rio, porque depois eu me mudaria para Santa Catarina. E eu tava, gente, a minha cabeça não tem nada a ver com a Mauara versão agora, né? Era uma versão totalmente racional, mental.
tava assim, fechando totalmente minha intuição, minha mediunidade, porque era só aquela vida corrida. E eu sei que nessa altura, no final, isso foi numa quinta-feira de manhã, eu falei que eu não iria. Eu fui numa consulta e eu tinha 5 horas da tarde, eu entrei em contato com 3 locais para fazer o exame que a tal da médica me mandou fazer. Para minha surpresa, a atendente me disse que eu só poderia agendar o exame presencialmente. Eu falei, gente, como que eu vou agendar presencialmente o negócio? Mas vocês não podem me mandar pelo WhatsApp, qual é a dificuldade, né? Aí ela falou, não, só presencial. Aí eu falei, tá bom, me dá o endereço, gente. Até eu, que tava bem doida naquela época, no sentido assim de correria, aquela coisa totalmente, né? Uma coisa atrás da outra, prazo, data. Quando ela me passa o endereço, eu falei, peraí, tá me parecendo que é no mesmo lugar que a fulana de manhã tinha me convidado pra ir amanhã, digamos, isso tudo foi, na quinta de manhã o convite pra eu ir na cura prânica, falei que não. 5 horas da tarde eu tô ligando pra agendar um exame, que eu poderia ir logo na sexta de manhã, e eu falei, peraí que esse endereço aqui tá parecendo aquele que a fulana me convidou de manhã pra eu ir. Falei, onde é que é mesmo? Pede pra sua amiga o endereço desse lugar. Gente, vocês não acreditam, o tamanho que é o Rio de Janeiro. O lugar não era só no mesmo bairro, era o mesmo prédio. Sendo que, tipo, tem outros prédios dentro daquela mesma, daquele mesmo lugar, tem vários prédios, blocos que eles chamam, né? Era no mesmo bloco. Era assim, o exame, vamos supor, eu não lembro andar certo, mas vamos supor que se agendasse no primeiro andar o exame e a prática era no outro andar, terceiro, quarto, quinto, sei lá qual andar. E aí eu fiquei chocada. Eu falei, tá bom, entendi, né? O universo tá me dizendo que eu tenho que conhecer esse lugar. E lá eu fui pra esse lugar. E o que aconteceu? Recebemos lá, era tipo uma imposição das mãos e tal. Recebemos ali uns 20 minutinhos. Eu já tô assim, ó, só olhando a hora e querendo correr pra casa, que eu tinha 1000 coisas pra fazer. Essa minha amiga que foi comigo, ela assim, ficou batendo papo lá com o pessoal, né, que eram os donos do espaço. E daqui a pouco eu fui no banheiro, enquanto isso eu não parei, eu fui beber água, eu fui no banheiro, nanana. Voltei, ela falou assim, Mauara, ela tava me contando que vai ter o primeiro curso, vai ter o primeiro módulo, né, da cura prânica no dia tal, numa quarta-feira. Você não quer vir? E eu, assim, na minha cabeça era tipo, cara, eu só tô querendo ir embora, eu tenho 1000 coisas pra fazer. Mas eu falei assim, eu vou olhar minha agenda e se eu não tiver nenhum compromisso muito importante, eu posso vir. Mas pensando mais assim, em ir pra levá-la. Ela tinha dificuldade de andar e tal. Eu falei, dá uma força, né? Nessa história, gente, eu tinha, naquele dia, o único compromisso que eu tinha na agenda, que eu deixei um dia inteiro pra isso, era reescrever um artigo, porque eu tava naquela história, tinha acabado já o doutorado, mas você continua muitos anos depois ainda publicando os artigos, né? E aí eu falei, cara, é só um compromisso comigo, uma coisa que não tinha problema se eu desmarcasse e fizesse outro dia. Eu falei, tá bom, vamos. O resumo da história é que eu fiz todas as 7 formações de cura prânica que existem, que são dadas no Brasil, pelo Instituto Inner Sciences da Califórnia, e ela só fez aquele, ou seja, na verdade Deus usou ela para que ela fosse né, assim, de alguma maneira, esse movimento, é claro que isso não tem nenhuma consciência na pessoa que está fazendo, né, mas aquele movimento o objetivo era que eu chegasse naquele caminho. E eu acabei fazendo todas as formações, aconteceram 1000 coisas assim no Rio de Janeiro, de maneira a eu ficar um pouco mais de tempo lá até acabar todas as formações. Quando eu cheguei em Santa Catarina, isso era acho metade de 2017, eu pensei, eu vim aqui para dar aula na universidade. Aí não tinha nenhum processo seletivo naquele momento, e eu falei pra minha mãe, que mora no Rio Grande do Sul, falei, mãe, avisa o pessoal aí, se alguém quiser fazer cura prânica, eu vou pra lá e posso atender. Eu sei, gente, que no primeiro dia que eu abri pra atender, eu não lembro o número certo, mas foi alguma coisa entre 5 e 8 pessoas que eu atendi no primeiro dia. E toda vez que eu ia pra lá, tinha mais pessoas. E depois disso, algumas pessoas que eu atendi presencialmente começaram a precisar de atendimento à distância. E eu acabei me especializando muito no atendimento à distância, porque no começo a gente não sente muita coisa, não acessa muita coisa. É um caminho de desenvolvimento, né? E assim foi, e eu sei que 2018 eu já estava trabalhando praticamente só com isso, os atendimentos de nutrição já estavam bem menos, e eu já estava
percebendo que eu ajudava muito mais as pessoas através das terapias energéticas do que como a nutrição. Porque o que acontece com a nutrição? Você pode ser o melhor nutricionista da face da Terra. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, prescrever a melhor dieta. Se o seu cliente não executar nada do que você está prescrevendo, nada acontece. E isso é muito frustrante para o profissional. Porém, nas curas energéticas, o que acontecia? A pessoa estava lá na casa dela, deitada, escutando lá o mantra que eu passava, eu fazia todo o atendimento e quando eu terminava, umas horinhas depois ali, eu já tinha um retorno daquela pessoa me dizendo: nossa, Mauara, eu tô me sentindo muito melhor, eu tô com energia, eu tô com disposição, eu tô me sentindo mais feliz, eu tô me sentindo mais leve, eu tô me sentindo mais calma, mais tranquila. E eu, gente, que maravilha! Eu faço um negócio e tenho um resultado na sequência que com a nutrição demorava muito tempo para ter, né, esse retorno de resultado mesmo. E assim foi. E aí eu realmente, depois tiveram outros convites para dar aula na universidade e tal, e aí eu agradeci porque eu já estava há 2 anos atendendo só com as terapias e já sentindo que aquele era o meu caminho. E eu sei, gente, que assim, daí veio o Satoshi, né? Eu também não estava procurando fazer nada, eu nunca tô procurando fazer curso nenhum, eu nunca paro de fazer. Porque quando o Satoshi chegou, eu falei, nossa, que técnica interessante. Aí eu comecei a receber os Satoshis, comecei a gostar muito. E depois ia ter um curso. E aí eu falei, eu vou fazer esse curso. Eu fiz o Satoshi da Reeducação da Alma. E nesse Satoshi, a Choka, ela sempre fala, né? Quem tem uns termos que se usa no Satoshi, não vou entrar em detalhe para não fazer confusão aqui. Mas quem tem uma missão mais espiritual, né? Ela sempre sugere que faça a formação de um Satoshi para se fortalecer e para poder ajudar mais pessoas. E aí eu falei, tá aí, eu vou fazer. E essa formação dura quase 2 anos. Então, eu acabei mesmo a formação do Satoshi em 2023. Eu comecei, não sei se final de março, acho que acabou a formação. Então, assim, e aí, claro, quando você já está trabalhando, é lógico, ao longo desses anos eu fui fazendo várias formações, eu fui agregando muitas coisas nos meus atendimentos. O protocolo exato que eu aprendi na cura prânica, ele já foi modificado um monte de vezes dentro do meu trabalho, porque as equipes espirituais vão orientando, a gente vai acessando outras coisas e o processo de cura vai acontecendo, né? Então, gente, é isso, tá? Foi assim que eu cheguei nas curas e nas terapias. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, eu amo ensinar, eu amo dar aula, eu amo ver transformação na vida das pessoas, eu vou continuar agregando os conhecimentos que eu tenho de toda essa estrada aí, né, no mundo da nutrição, no mundo de tudo que tem de formação relacionado a comportamento, mudança de mentalidade. Acho isso tudo incrível, eu acho que tudo se soma, mas o meu trabalho mesmo, ele é voltado para curas energéticas e é isso que eu vim fazer aqui nessa terra. Então, essa parte da minha história e espero aí que vocês tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvida também, podem mandar aqui para mim, tá bom? Estou à disposição e muito agradecida por você estar aqui fazendo parte também dessa história. Um grande beijo. Tchau, tchau.